bem, conforme anunciamos, estamos recebendo agora, nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, ele, Guilherme Sná. Fala, Guilherme, como que você tá? Seja muito bem-vindo, prazer enorme, viu? Danilo, bom dia para essa sua audiência maravilhosa. Um prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Guilherme está aqui para dividir as novidades da carreira, os projetos todos, shows, turnê, falar de um super festival que vai acontecer aqui em São Paulo. A gente vai passar os detalhes, contar tudo sobre a história, a trajetória da Banda Zero, Voluntários da Pátria, relembrar os momentos marcantes, os grandes sucessos, os singles também. Esse que a gente abriu o programa é recente, é novo, não é não? Sim, é recente. É um EP que a gente gravou ao vivo numa live session do Audio Arena Originals. E aí você falando, né, a gente estava aqui conversando nos bastidores, né, que como é, né, a vida, não é, o mundo, né, Guilherme, porque os assuntos eles são recorrentes, né, e Verdade. são atuais, né, coisas que vocês falavam nos anos 80, hoje eles continuam atuais. Essa música que também é mais recente, você falando sobre Guerra Fria, por exemplo, não é? Fim do mundo, catástrofe nuclear, coisas que a gente não imaginou que É. viveria novamente. Estamos aí com essa sombra pairando sobre o futuro da humanidade mais uma vez. Ô Guilherme, antes da gente contar aqui de todas as novidades, os projetos todos, eu queria falar um pouquinho da sua história, que é interessantíssima, não é? Porque você, o seu pai, na verdade, era francês, não é? Ele veio no pós-guerra, Isso. a sua mãe brasileira, mas de ascendência armênia, não é isso? Sou E, bogossian por parte de mãe. e o seu pai ouvindo muita música francesa, sua mãe música brasileira, americana, e você então cresceu nesse caldeirão cultural, Guilherme? E num ambiente muito musical, né? Em casa se ouvia muita música clássica também, jazz, quer dizer, e a nossa escolha da época era uma escolha muito rica, né? O rock dos anos 60, dos anos 70 foram uma coisa maravilhosa, é uma formação muito bacana, até também por conta do nosso lazer ser limitado. Limitado não é o correto, né? Mas era pautado pela literatura, pelo cinema e pela música, né? Hoje em dia o lazer é uma outra coisa. Então é uma geração de muito conteúdo, né? E aí, ainda quando criança, você já queria, enfim, já estava se manifestando de alguma forma, né? Todo esse desejo, esse interesse pela música, pelas artes em geral. Você queria de presente o quê? Uma bateria. Todo moleque quer, né? Todo mundo quer fazer barulho. E ganhou o quê do seu pai, hein, Eu ganhei Guilherme? uma flauta doce, porque ele falou: olha, a bateria é cara demais, ocupa muito espaço, faz muito barulho, toma uma flauta doce. Eu apurrinhei ele bastante com aquela flauta doce. Agora, claro, muita gente te conhece, né, da Banda Zero. Antes você esteve, né, no Voluntários da Pátria, Ultimato, a gente vai falar disso tudo. Mas o seu primeiro disco, o seu primeiro registro, a primeira gravação, isso foi ainda no coral, no colégio? Foi, com 10 anos de idade, eu estudava no Colégio Nova Friburgo, da Fundação Getúlio Vargas, que é uma grande experiência pedagógica, na época considerada a maior experiência pedagógica das Américas. E lá tinha música, tinha carpintaria, tinha tudo, era um teatro, era um colégio incrível. E eu até hoje toco clarim na banda do colégio. Todo 7 de setembro eu vou a Friburgo e tomo meu lugar na banda. Nós gravamos o hino do Sesc Centenário, que eram os 50 anos de Nova Friburgo, e depois eu tive a oportunidade de ser subsecretário de governo, secretário especial dos 200 anos de Nova Friburgo. E gravamos com as duas bandas rivais centenárias, né? O Terp e a Campesina, que foi fundada pelos empresários alemães, imigrantes, né? E a outra foi fundada pelos funcionários italianos. Então tinha toda uma rivalidade de classe. E a gente gravamos o hino de Friburgo e o hino do Sesc Centenário num lado com a banda Campesina e no outro com a banda Euterpe. Você é natural do Rio. Sou carioca. Você é Mas carioca. vivi a vida adulta. Eu vim para São Paulo em 78 para fazer a roupa da Zump. Fiquei aqui até 92, depois retornei em 2008. Ah, voltou pro Rio. Voltei.
Mas toda essa formação, esse início ali, então, no colégio, no coral, enfim, Nova Isso tudo é Friburgo, Rio de Janeiro. tudo Rio de Janeiro, né? E aí, mais adiante também, ainda no Rio de Janeiro, é que você tem sua primeira banda de rock. Sim, no colégio, no ginásio. Já na adolescência, então. 15 anos de idade, por aí, era minha turma era uma turma de muita gente bacana, né? Tinha ali o Boca Livre, né? O Cláudio Nutt? Cláudio Nutt, o José Renato, o Guilherme Caram e o Lobão, com quem eu fiz essa primeira banda de colégio. O que era essa banda aí, hein, Guilherme? Uma banda chamava Grêmio Recreativo Nádegas Devagar. A gente era uma formação inusitada, né? Era bateria, flauta doce, guitarra. E assim, o Lobão seguiu carreira direto daí, né? E virou esse artista que todo mundo conhece. Mas você tocava, cantava, era cover, o que era? Era autoral? Não, mas a gente tocava a música dos outros, éramos loucos por Grand Funk Railroad e outras bandas importantes da época, mas a gente fazia som, né? Jamming na época. Não tinha composições assim que a gente não era ainda esse momento, entendeu? Tentar encontrar um som, né? E aí, então, depois o Lobão já seguiu para a carreira artística, para a música mesmo, E né? foi direto, ele foi fazer o Vimana lá com o Rich, o Lulu Santos e mais tarde o Patrick Moraes, que era do blues, e aí saiu do Vimana, entrou no lugar do Rick Wakeman no Yes. Agora, apesar de toda a sua paixão aí pela música, você já falou de casa, como era esse ambiente musical, com seu pai, com a sua mãe, e no colégio todo, né? Enfim, você tem ali uma pausa, não sei se dá para chamar de pausa, mas você passa a trabalhar mesmo com outra coisa, não é? Com design, com moda. E aí, nessa história toda, entra a sua avó, que teve um papel importantíssimo, né? Pode contar essa história, Guilherme? Posso. Eu era um garoto meio inquieto e meus pais estavam ali, tiveram um filho temporão, meu irmão Richard, que é o caçula. Éramos eu e Bernard, e aí nasceu o Richard, e aí eu estava criando um pouco de confusão demais ali nessa idade de 15 anos e tal, e aí me convidaram a ir passar uns tempos com a minha avó, que meu pai tinha trazido da França, e a minha avó foi uma mentora intelectual maravilhosa, ela fazia enciclopédia de arte para mim de recortes, minha tia francesa mandava as revistas francesas, ela recortava, comentava, eu tenho até hoje guardado. E em um certo momento ela me falou que ela sustentava a família no pós-guerra, porque meu avô era da resistência, foi preso logo no início da ocupação alemã. E quando as tropas de libertação, né, libertaram Paris, ele saiu do campo de prisioneiro e abandonou a família, estava muito mal e tal. E minha avó, trabalhava como desenhista de moda, porque os grandes criadores não permitiam a presença de fotógrafos nos desfiles. Então, os jornais mandavam os desenhistas, e aí, enquanto a roupa estava passando, ela ia fazendo croquis e tal, e ela fazia as páginas centrais do caderno de moda, dos jornais e capas de algumas revistas. Quando ela me falou que ganhava dinheiro desenhando, eu falei, opa, eu sei desenhar. Você desenhava antes, então, já? Desenhava, tipo, garoto, no canto do caderno, mas tinha talento para o desenho. E aí, logo em seguida, eu conheci uma pessoa que me perguntou o que eu fazia. Eu, em vez de dizer que era estudante, arrogantemente eu falei que eu era desenhista, e essa pessoa comprava desenhos. Então, todos os meus colegas estavam ali procurando, era segundo ano colegial, não sei como chama hoje, penúltimo ano do ensino médio, não sei como é que chama, mas era no ano seguinte eu teria que fazer um vestibular, né? E todo mundo, o que eu vou fazer vestibular para quê? E aí uma profissão caiu no meu colo. Eu comecei a desenhar para esse cara, depois de um tempo ele me falou, não quer trabalhar de carteira assinada? Aí eu pedi para os meus pais me emanciparem, comecei a trabalhar de carteira assinada com o Simão Azulay, que veio a ser o cara que fez a IAS Brasil, que foi uma das marcas mais influentes, né, de moda na época. Primeiro com ele.
Sim. Porque depois você trabalhou na Zump, na Elos, várias grifes. Eu conheci o dono da Zump na confecção do Simão. Ele ia lá, porque nessa época a pesquisa de moda era feita no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era o grande polo lançador de moda, né? Aí depois, quando eu vim para São Paulo nos anos 80, aí já todo mundo viajava para o exterior para fazer pesquisa. E aí, numa dessas viagens ao Rio, o dono da Zump falou, olha, se um dia você pensar em ir para São Paulo, me liga, tá aqui meu cartão. E aí, logo depois, eu conheci uma modelo que é a mãe do meu primeiro filho, a Tânia Mara. E aí, falei, ela era de São Paulo, eu falei, vou mudar para São Paulo. Aí liguei para o Renato e mudei para São Paulo, em 78. E você desenha ainda hoje? Eu fiz as capas dos discos, do Zero, com a ajuda de artistas e tal, como diretor de arte. E não parei de desenhar, assim. Eu gostaria de pintar um projeto assim mais para frente. Mas você viajou muito, né? A trabalho para acompanhar o que? Editoriais, desfiles, as novidades, lançamentos, né? Pelo menos 3 vezes por ano, às vezes 4, quando o verão era muito longo, né? Agora, tem ouvintes aqui participando, mandando mensagem, a gente vai registrar aqui, né, e repassar as mensagens. O José Melo falando que os anos 80 e estourou tudo, não é? Que saudades. A Kátia Martins, hashtag volta anos 80. O André HQ não conhecia essa história do desenho, né? Conhece a banda, né? Esse lado cantor, compositor, músico, não é? Mas surpreso aqui também com esse outro talento aí do Guilherme. Não é? Tem mensagens de áudio aqui também, já vamos soltar primeiro, vamos soltar aqui a participação do ouvinte Bandeirantes, vamos lá. Bom dia, Danilo, aqui é Marcelo de Santo André, e eu não poderia deixar de mandar essa mensagem porque eu sei que hoje aí no programa tá o Guilherme Snar, né? E a minha história com ele é muito bacana, né, cara? Porque cria aqui do ABC muito punk, não é? E ali nos anos 80, eu tô com 53, era garoto quando tive o primeiro contato com a banda Zero, né? Foi quando a gente foi assistir um show dele, fomos cheios de receio e de muita bobagem que havia na época, mas aí quando o Guilherme começou a cantar, tudo isso veio abaixo, né? Porque eu fui tomado de muita classe, muita elegância e muito esmero, assim, de um artista que é muito completo, né? Eu fico muito feliz de poder ter contato com uma obra de um cara como ele, muito charme, muita elegância, né? E a certeza de que ele tá pra gente como o Brian Ferry, tá? Por exemplo, pro rock and roll. Forte abraço, viu, Guilherme? Que você fique muito bem. Valeu, Danilo. Obrigadíssimo. A Denise também tá aqui mandando mensagem. Luiz Carlos. Palavras bacanas. Fico feliz de saber. O Luiz Carlos de Santa Rosa, Guarujá. Tem aqui outras mensagens, a gente vai repassar aqui. Quem que é esse aqui? É o Marcelo Ferrari. Bom dia, Danilo, bom dia, Guilherme. Eu fui no show da Banda Zero no Madame Satã. Ele queria aqui que você cantasse algumas no show, acho que não entrou no setlist, Quimeras, Formosa. A gente vai falar sobre isso tudo, não é? Sobre esses hits, a gente vai tocar aqui. Mas já que a gente está contando de algumas curiosidades, né, da vida do Guilherme antes da música, né, e passando aí pela moda primeiro, só quero trazer mais uma recente aqui do trabalho do Guilherme Snar, colocar mais música aqui no nosso bate-papo. Eu já não sinto mais o chão sob os meus pés, me falta gravidade e o medo eu conheci, não me reconheci. Saí pela cidade sem saber pra onde ir, mas a felicidade sempre esteve aqui, não saiu daqui. Nos momentos tão serenos, no silêncio interior, nossos medos são pequenos, tão menor é a nossa dor, que é impossível não sentir, é impensável resistir, é improvável que eu não seja como sou, indecifrável pra você, o indefinível sabe ser.
Guilherme, você falou da sua passagem pela moda, não é? Pelos lançamentos, viajando muito, trabalhando em grandes grifes, né? Paelos, Azump, enfim, no Rio de Janeiro também com a Azulay. Mas aí, num determinado momento, você já até falou aqui que é impaciente, gosta de descobrir coisas novas, transitar por outras áreas, e aí acho que a música também volta a pulsar dentro de você, não é? Nessa transição de carreira, nessa virada de chave, quem foi? A Mônica Figueiredo? Saudosa Mônica Figueiredo? Saudosa Mônica Figueiredo, que era minha melhor amiga na época. A gente ia quase toda noite no Rose Bowl dançar. E aí um dia eu desabafando assim, o meu descontentamento com que naquela época eu achava que era uma futilidade. Mas esse negócio de moda é muito fútil, eu queria fazer uma coisa com mais consistência. Aí a gente ficou brainstorming, né? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Aí quando ela falou de música, eu falei, pô, tá aí. Música eu gostaria de voltar a fazer. Ela falou, vou te apresentar o outro saudoso, querido Antônio Bivar, porque ele tá escrevendo o livro aí, O que é o Punk, para explicar para as pessoas do que se trata, e ele tá com todo esse pessoal aí que faz punk rock, eu vou te apresentar ele. Nós saímos do restaurante e encontramos com o Antônio Bivar, o Clemente Nascimento e o Calegari do Inocentes. E o Bivar estava vindo de um jantar com o Miguel Barella e o Thomas Papon, eles queriam convidá-lo para ser cantor do Voluntários da Pátria. Eles falaram, vocês estão loucos, não vou cantar nada. E aí ele falou, vou indicar você. E aí eu fui fazer uma audição com o Voluntários da Pátria e estreei abrindo o show de estreia do Ira no Carbono 14. Agora, se você me permite, esse pessoal que falou aí dos anos 80... Eu preciso dizer, é a década que não acaba, né? Porque assim, o mundo inteiro já está em 2024, algumas pessoas já estão para lá disso, mas a música continua na década de 80. E as pessoas quando falam assim, isso é saudosismo, isso é nostalgia, falam, não é, porque quando eu ouço música boa hoje, eu sou do tempo que até a música ruim era boa, né? Quando eu ouço música boa hoje, soa anos 80, porque não é mais uma década no calendário, é um sinônimo de uma produção musical que foi muito acima da média, porque justamente ela nasce nos anos 50, 60, amadurece nos anos 70 e nos anos 80 aquela explosão de gêneros, né? Nunca houve tanto sucesso de tanto artista fazendo coisa tão diferente quanto nos anos 80, né? Antigamente você tinha aquelas correntes, né? Hard rock, heavy metal, né? Os anos 80 era uma loucura. Não tem como comparar, por exemplo, Kraftwerk com The Cure, The Smiths, são coisas que parecem quase de outro planeta, e estava tudo fervendo durante os anos 80 e continua até hoje. Daria até para a gente entrar numa outra discussão aqui, falar do momento atual, aproveitando, né, o dia do rock, não é? Mas fato é que não sei se tudo isso acabou, mas é uma outra geração que consome música de uma outra forma, são outras referências, é a música para o consumo imediato, é aquilo que viraliza nas redes sociais, e aí faz sucesso 1-2 meses no máximo, aí depois já tem um outro lançamento que vem por cima, e a gente está falando, e não só com você, com outros convidados que já passaram por aqui, dessa música que vai passando de geração em geração, que é o que fica, né, Guilherme? Porque o resto não fica, não é? Mas eu tenho a impressão, né, que essa talvez seja a primeira geração que não aceitou o bastão. Eu posso estar falando uma besteira porque eu também não sou antropólogo, né, mas até uns 30 anos atrás, né, os filhos recebiam um bastão da geração anterior, né? Então você trazia um pouco da cultura do berço para a sua vida e acrescentava novas camadas, né? Hoje em dia, a impressão que eu tenho é que todo mundo é autossuficiente, né? Porque eu tenho filhos adolescentes, né? Eu tenho filho de 43 anos e tenho uma menina de 13. E às vezes eu falo assim, não, isso aqui você não pode fazer, ou isso aqui é assim, assim, assado. Aí volta daqui a 2 minutos. Não, você está errado, porque o Google me disse que não é assim, não.
Então, assim, hoje em dia, eles sabem de tudo, né? Eles sabem, não, a minha música, parece que o que aconteceu antes não tem o menor valor. E é uma sociedade muito louca, porque isso eu tenho sido objeto de meditação nos últimos tempos, e eu vou aproveitar aqui o Dia do Rock para falar disso, porque nós vivemos hoje, energeticamente falando, né, o universo nos deu a oportunidade de viver no quarto de espelhos, ou seja, não existe mais o oculto, tudo está aí, né, na corrupção, né, hoje em dia você não consegue mais esconder o que você faz de errado. A humanidade, em vez de aproveitar essa oportunidade para fazer o certo, faz o quê? Disfarça e vira o politicamente correto. Entendeu? A opção foi pela hipocrisia em vez de pela sinceridade. Isso é Vamos perder muito tempo com isso. Ô, Guilherme, só voltando aqui, eu quero registrar mais da participação dos nossos ouvintes, mas só para não perder aqui, você disse que então depois ali com essa ajuda, com esses encontros, com essas reuniões, você acaba entrando então para o Voluntários da Pátria. Isso. O Voluntários da Pátria teve aquela formação original, acho que era um quinteto, não é isso? Era isso, Era né? Um quinteto, quinteto, né? Eu, Miguel Barella, Thomas Papon, Celso Pucci, o Minhoca falecido, e o... Ih, meu Deus, deu um branco agora. Maurício, que era o baixista do Ultraje. Com o Voluntários você chegou a gravar alguma coisa? Não gravei. O disco do que o Voluntários gravou eles chamaram o Nazi, do Ira, para fazer os vocais. E aí depois você acaba saindo um tempo depois, você ficou o quê? Uns 2 anos? Fiquei 1 ano e pouco no Voluntários e o Voluntários tinha um problema para mim, né? Porque eles tinham um material já composto e eu tinha uma dificuldade em cantar verdades que não eram minhas, né? E no caso deles especificamente tinha um pensamento ali político, ideológico que não era exatamente o que eu acreditava. E eles ridicularizavam as minhas tentativas de composição. Então, acabei resolvendo que aquilo ali não servia para mim. O Guilherme compositor surge mais ou menos nessa época, então, porque você já falou do canto, você já falou dos instrumentos também, mas as primeiras composições, mais ou menos nesse período que você começa também a querer trabalhar esse lado. Sim, porque eu senti que eu tinha que cantar as minhas verdades, né? Porque eu acho que você monta uma banda de rock quando você tem alguma coisa para dizer, né? Quer botar a boca no mundo em algum tema, e aí é uma motivação muito legal para você fazer uma banda de rock, porque acaba que o rock é a voz da contracultura. Aquele momento ali dos anos 80 ainda teve esse fenômeno, né? O Lobão, inclusive, ele tem um disco que ele fala: o rock errou, né? Porque assim, quando o rock vira a MPB, ele está fora do lugar dele, né? Porque o rock ele é contestatório, ele é rebelde, ele é revolucionário. Então aquilo ali foi um momento inusitado na história do rock. Mas o jovem, o rock é um canal de expressão da rebeldia da juventude, né? Contra o estabelecimento, contra o status quo da sociedade, né? Só que aquele momento dos anos 80, né, pós regime de exceção, né, pós governos militares e repressão de pensamento e de liberdades, aquilo ali estava todo mundo com muita vontade de bradar, né? E nós bradamos com uma língua difícil como paroxítono, como o português, né? Porque fazer rock em inglês é fácil, é beça. Tudo é oxítono, rima na última sílaba, e a gente tinha que lutar com rima na penúltima sílaba. Mas é uma geração que tem os nossos maiores letristas, né? Renato Russo, Bernardo Vilhena, Humberto Gessinger, até entrar nesse meiozinho aí, Cazuza, ou seja, pessoas que tinham ali um recurso bibliográfico, né? Uma geração que leu muito, então tinha muito o que dizer.
Depois dessa passagem pelo Voluntários, tem ali uma outra banda também, né? Que acho que é o Ultimato, não é isso? Eu fui conhecer essa banda, porque quando eu saí do Voluntários, eu era uma pessoa estabelecida profissionalmente. Eu trabalhava com moda, viajava, enfim, eu tinha uma vida que estava resolvida. A minha aventura com música não foi bem sucedida, porque eu senti, assim, eu posso dizer hoje, uma falta de comprometimento, não vou dizer profissionalismo, mas eles não queriam, não vou dizer fazer sucesso, eles não queriam fazer uma carreira andar. E uma carreira para andar precisa de muito esforço e dedicação. Então eu falei, isso aí não é para mim, isso é muito amadorístico e eu não entro muito nas coisas para perder. Aí um dono de uma loja de disco, porque naquela época a loja de disco era quase confessionário, né? O cara te ligava, falava, olha, pô, chegou um disco novo, você tem que vir, ouvir e tal. Hoje em dia isso não existe, mas naquela época era assim. E aí o Luiz Antônio, da Underground Discos, ali na Vila Madalena, ele me falou, pô, mas você não vai mais cantar? Pô, tem um som que você tem que ouvir. Os caras fazem um som muito louco, eles fazem punk, jazz. Eu falei, pô, você misturou muita coisa aí, eu vou ter que ver isso. E aí eu cheguei lá, eles estavam fazendo um som que realmente não soava com nada que eu tinha ouvido, uma coisa no Brasil, né? Uma coisa que parecia assim, um King Crimson. Eu falei, pô, isso aí é muito louco. E quando eles estavam tocando, eu fui pensando em melodias. Aí eu falei para eles, olha, me ocorreram umas melodias aqui. Vocês teriam interesse em ter letra nessas músicas? Era uma banda instrumental. Instrumental, então. Não tinha voz, era só música. Vocês gostariam de ter letra e tal? Pô, sei lá, né? A gente sabe que música instrumental nesse país é um nicho muito restrito, né? Só praticamente os músicos, né, que gostam. E aí eu lembro que era fim de ano, eu viajei, escrevi um monte de coisa, voltei para São Paulo, mostrei para eles, eles falaram, pô, legal. E aí, então, virou o Zero. Então aí eles mudam de nome, todo mundo muda de nome. Porque a banda e daí uma outra também ali, já era com letra, Sim, era uma outra história, né? Então história. acabou o Ultimato e surge então o Zero. Isso, por isso que aí fizemos esse show 40 anos depois, no Madame Satã. E o ouvinte comentou. Muitos fãs, inclusive o nosso ouvinte, ficaram revoltados porque eu não cantei as composições da fase clássica do Zero, porque aquele era um show comemorativo da formação original. Então a gente usou aquele repertório que não era visto e ouvido há 40 anos. E foi incrível. Da formação original, você? A formação original era eu, Cláudio Souza e Fábio Golfetti, que saíram do Zero para fazer o Violeta de Outono, Nelson Coelho, que saiu do Zero para fazer o Dialeto, e o Beto Birger, que saiu do Zero para ir tocar com a Vange Leonel no Now. E aí depois na clássica, acho que entra o irmão do Alec. Aí entra o isso? Fred Hayati, que era o meu principal parceiro de composição, meu parceiro em Agora Eu Sei, por exemplo, Eduardo Amarante, que faleceu na pandemia, o Rick Vilas Boas e tivemos 2 bateristas, né? O Malcolm Oakley na segunda formação no Carne Humana e o Atos Costa na primeira formação no Passos no Escuro. Então são 2 formações, a original e a clássica, porque essa segunda foi a que fez TV, foi a que tocou no rádio, a que ficou pop, né? E aí essa mudança de Ultimato para Zero, isso foi bem absorvido por todo mundo na mesma página, que era necessário mesmo a mudança, foi tudo bem conversado, todo mundo alinhado? Foi, mas o que aconteceu foi que eles, né, no final, é muito difícil você, por exemplo, um casamento, né, que são 2 pessoas e que ainda tem a oportunidade de fazer sexo, né, quer dizer, tem um momento de distress nos conflitos que existem no relacionamento entre 2 pessoas. Imagina 5 que não transam, né? Aí, pô, você só tem problema e não tem nenhum momento de cafuné.
Bom, nas bandas heterossexuais, porque tem bandas homoafetivas que aí rolam um cafuné. Mas a gente descobriu quando a coisa foi ficando mais... quando começamos a viajar para fazer shows, a gente descobriu que tínhamos objetivos diferentes, né? Por exemplo, o Fábio e o Cláudio queriam fazer um som mais psicodélico. O Nelson queria fazer um som mais próximo do instrumental, voltar a fazer um som mais próximo do instrumental. Então, aí acabou. E aí, novamente, eu falei, não, nunca mais. Porque, de novo, remou e morreu na praia. Então, aí eu falei, não, agora chega, música, parei de vez. Agora, o primeiro single que daí foi lançado já como Banda Zero foi Heróis. Com a banda original, Heróis e 100% Paixão. A gente gravou um Pau de Sebo da Deck Discos, onde estava o Capital Inicial também com Leve Desespero e Descendo o Rio Nilo. E aí foi o nosso primeiro single pela CBS. Pela né? CBS. Um disco compacto. A galera não faz ideia do que seja isso. Era um disquinho pequenininho que... estranhamente no Brasil era 33 rotações. Então eu lembro que uma vez num voo entre Paris e Londres eu encontrei com Sisters of Mercy e aí eu estava com o meu compacto e aí eu dei para eles, né? Falei, eu sou de uma banda pós-punk no Brasil, ouve aí, vê o que vocês acham. Os caras não devem ter entendido nada porque eles devem ter botado o disco 33 para rodar em 45. Mas assim foi lançado o primeiro single, então. Heróis no lado A, no lado A e 100% Paixão no lado B. Eu separei aqui Heróis. Podemos ouvir? Claro, pô. Fica mais... Ouvindo então, primeiro single lançado pela Banda Zero, Heróis, né? Mandar um abraço pro Igor, que tá aqui no nosso suíte, é fã da Banda Zero. Obrigado, Igor. O Igor que curte muito Banda Zero, não só o Igor, o que tem de mensagens aqui pro Guilherme, vamos registrar, colocar aqui a participação do ouvinte Bandeirantes, vamos lá. Danilo, Guilherme, bom dia. Zé Luiz do Butantã. Guilherme, eu tenho 56 anos, queria agradecer a você por toda a obra, porque embalou a mim, a muitos dos meus, da minha turma, embalou os sonhos, os projetos, vocês, as poesias que vocês faziam, que você fazia, suas músicas, são um pouco do que a gente é hoje, fazem parte da identidade da gente. Então eu queria te agradecer. Até hoje, eu escuto muito Zero, coisas novas tuas também. Muito obrigado, Guilherme. Danilo, se o Guilherme puder falar um pouco da criação do clássico, da obra-prima, que é a música Quimeras. Daria para falar aqui de muitas e muitas, mas especificamente de Quimeras e a luta e o prazer. Parabéns, Guilherme. Muito obrigado por tudo, viu, cara? Parabéns pelo teu trabalho, pela tua obra. E também, Guilherme, se você tem ouvido um trocinho novo, uma garotada aí que está fazendo um som bem legal, se você conhece, tem ouvido, Greta Van Fleet. Obrigado, gente. Bom dia. Valeu, obrigado. Daqui a pouco a gente responde. Tocar mais uma aqui. Vamos lá. Bom dia, Danilo. João aqui de Santos.
Bela entrevista aí com o Guilherme, hein? Essas entrevistas que você faz todos os sábados é muito bom. Como a gente recorda, né? Essas pessoas são especiais. Você veja a maturidade de vida, né? O que ele falou agora sobre família é muito importante. A resposta dele foi maravilhosa. Sobre o Google, sobre o politicamente correto. O que ele falou é pura verdade. Mais uma aqui dos nossos ouvintes. Obrigado a todo mundo que está participando. Mais uma aqui. Emocionante. Bom dia, Rádio Bandeirantes. Aqui é Efigênio Filho. Eu sou aqui de Arthur Alvim. Em 1988 eu fui no show da Tina Turner no Pacaembu e quem abriu foi o Zero. E foi muito vaiado. Eu fiquei muito triste porque eu sou muito fã do Zero. E que era uma banda assim muito instrumental, as melodias e letras muito boas. E é só ver hoje o que a gente tem hoje. Tem nada perto do que foi o Zero. Um abraço, Guilherme. Marcelino Lupe de Santo André. Bom dia, Danilo, Gobato, bom dia, Guilherme. Parabéns pela entrevista. E como o Guilherme está falando na entrevista dele, a verdade, infelizmente, dói para muita gente. Mas parabéns para vocês aí pela excelente entrevista. Muito bom dia, que prazer ouvir o Guilherme nessa entrevista aí, bacana. Eu sou de Santos, meu nome é Silvio Bamondes, sou baterista, mas o que eu quero falar pro Guilherme é que eu vi um show deles aqui em Santos, no extinto Clube Caiçara. O Zero abriu e depois veio o Plebe Rude. Foi uma noite inesquecível. Bom fim de semana a todos, Guilherme, sucesso sempre, volta para Santos. Estamos saudosos desse tipo de som, que aqui tá raro a coisa. Um abraço, gente, até mais. Obrigadíssimo aos ouvintes que estão mandando mensagens de áudio aqui pelo WhatsApp, no chat do YouTube. Ana Vacaro, Danilo, mais um super sábado. Parabéns pelo programa, tá curtindo aqui com as filhas. O Rodrigo, sonzeira demais. O Fabiano Pimentel, o Renato Donizete, o show da formação original foi incrível. A Margarida Alves também tá aqui. A Vera Prestes tá fazendo almoço, tá curtindo o Guilherme, não é? Tem mais mensagens aqui. Gravidade Zero. A gente tocou Gravidade Zero, não é? Tocou, O ouvinte aqui falando que é linda demais essa música. O Rodrigo Monteiro Silveira, eu vi um dos shows aqui em Cubatão, no Jardim Casqueiro. Foi um final de tarde inesquecível. Você estava até me contando que rasgaram sua camisa aí nesse show, Guilherme. Eu fui cumprimentar o público assim do palco, uma menina pegou uma camiseta que eu tinha linda do David Bowie, puxou e rasgou, quase me jogou lá embaixo. São as histórias, né? São as histórias, então tá aí. Agora, diga. Não, é porque esse seu público incrível, e eu quero convidar a todos, né? Porque dia 4 de agosto, eu e colegas da geração vamos fazer um show maravilhoso chamado Mega Hits, que é um playlist do que teve de melhor, né, nessa época. Vamos ter lá Marcelo Nova, Virginie e o Alec do Metrô, Maurício Gasperini do Radiotáxi, Sérgio Rindes do Terço, Cláudio Venturini do 14 Bis. Vai ser um show, Kiko Zambianchi, vai ser um show só de hits, do começo até o fim, uma banda incrível que o Marcelo Rossi juntou com a direção musical do Paul Pesco, que é um guitarrista que já trabalhou com Madonna, com Deus e o Mundo, quer dizer, quem está ensaiando a banda, fazendo todos os arranjos. Vai ser um espetáculo daqueles para a gente lembrar e relembrar, e eu vou ficar feliz de cantar todas essas músicas que sentiram falta no show do Madame, Quimeras, Formosa, Agora Eu Sei, estaremos lá interpretando ao lado desses colegas incríveis. Então atenção, hein? No dia 4 de agosto, esse era o Super Show, um festival que a gente ia contar, né, detalhes. Estiveram já aqui no programa conosco falando desse evento. O Kiko Zambianchi esteve aqui. Semana passada recebemos o Sérgio Rindes do Terço, não é? Recebemos também o Alec Hayat do Metrô. Mas no dia 4 de agosto, domingo, na Vibra São Paulo, que fica ali na Marginal, era antigo Credit Car Hall, não é?
Mega Hits Fest, né? A maior celebração do pop rock e do rock ao vivo. Grandes nomes, o Guilherme Snad está aqui conosco, a Virginie do Metrô com o Alec, o Kiko Zambianchi, que vem, isso, exatamente. O Cláudio Venturini, 14 Bis, Maurício Gasperini, que já esteve aqui também, Rádio Táxi, Cleiton Encledir, o Clemente... Esqueci do Cleiton Encledir, esqueci do Clemente. Olha, eu vou falar, eu nunca vi essa turma toda junto em outro evento. Então, no dia 4 de agosto, os ingressos à venda em uhu.com e tem um perfil aí que dá para seguir no Instagram, não é? É Mega Hits Fest no Instagram, Mega Hits Fest no Instagram, e do Guilherme Sna 0, né? Guilherme Sna 0. Também na bio tem o link para o ingresso também. E eu agradeço também que me sigam lá, porque aí acompanha a agenda de show e essas besteiras que eu costumo falar de vez em quando. Olha, a gente precisa entrar aqui, senão os ouvintes vão ficar chateados, né? Preciso tocar mais algumas, né, hits, sucessos da banda Zero. E o primeiro EP mesmo foi Passos no Escuro, em 85. O nome do disco já dizia o que a gente estava fazendo. E foi nesse que estourou Agora Eu Sei, Formosa e outras canções, né? Agora, curioso que não foi a música que estourou, a música escolhida por vocês, pela gravadora, como a música de trabalho. Normalmente a música de trabalho é a primeira ali, não é? Exatamente. A primeira desse disco era... Cada Fio um Sonho. Cada Fio um Sonho. O que aconteceu? Por que não estourou essa, estourou... Porque nós vivemos naquele momento no Brasil um fenômeno comparável à bitomania, que era ali... propulsionado, né, impulsionado pelo Manuel Poladian, que era o RPM. E aí a gente ficou com esse dilema, né, porque como o Paulo tinha pedido para gravar essa música quando ele ouviu, ele falou, nossa, essa música é linda, quero gravar com você. A gente fez o convite e quando a gente foi lançar o disco, Louras Geladas era um fenômeno inacreditável de execução, aquela música que é ótima, né? Letra ótima, música embaladona e tal. E aí, quando o disco chegou na rádio, porque aqui não se lançava single, né? Você lançava o LP e ia pinçando do disco. Os caras falaram, pô, a gravadora falou que é Cada Fio um Sonho, mas tem aqui o Paulo Ricardo, pô, vamos tocar essa, porque o RPM não tinha uma segunda faixa, né, para tocar. E aí criou uma série de problemas, né? Porque assim, Cada Fio um Sonho era uma música mais palatável porque para o que estava no Dial naquela época, né? E Agora Eu Sei era uma música meio profética, apocalíptica, uma coisa meio difícil assim, e a gente teve então que fazer toda a primeira leva de programas de TV com aquela música. Agora Eu Sei. Eu vou tocar Agora Eu Sei, tá aqui na ponta da agulha, e depois a gente vai tocar também Cada Fio um Sonho, que era a aposta, né? Da banda, dos meninos todos. Mas antes vamos ouvir, relembrar aqui Agora Eu Sei. Que todo mundo é bom e que ninguém é tão ruim. O tempo voa e agora eu sei que só quiseram me enganar. Tem gente boa que me fez sofrer, tem gente boa que me faz chorar. Me faz chorar. Viver.
Relembrando aqui, não é? Agora Eu Sei, essa música que estourou, não é? Sucesso no rádio, na televisão, nos programas todos, não é? E esse disco teve uma boa vendagem, vocês inclusive ganharam um disco de ouro. Que na época era equivalente a 120 mil cópias no ano de lançamento. E vocês... Hoje em dia são 10 mil cópias. Não sei nem se tem mais disco de ouro, né? Porque hoje em dia é streaming, deve ser outra métrica. E vocês receberam do Faustão, não foi? No programa do Faustão? Nós fizemos questão, todo mundo recebia o disco de ouro no Chacrinha. Nós fizemos questão de receber no Fausto Silva, porque no Perdidos da Noite você tocava ao vivo, no Chacrinha era playback. Então a gente falou, não, vamos receber o disco de ouro tocando, né? Porque ficar fingindo e dublando é horrível. E aí o Faustão ficou amarradão, né? Aí nós fomos lá, era um programa incrível, né? O Edu falou, pô, Faustão, tô vendo aqui essa zona, eu tô me sentindo em casa. E aí a gente já ouviu Agora Eu Sei, que então, né, era presença obrigatória aí nas rádios, nos programas todos de televisão, mas só pro ouvinte entender qual era realmente a aposta da banda. Vamos ouvir aqui um trechinho. Da gravadora, na verdade. Da gravadora, né? isso, exatamente. Cada fio um sonho, um trechinho aqui. Eu sempre quis experimentar o gosto estranho da paixão. Se eu pudesse imaginar as teias dessa sedução, você me fez entrar e disse adeus à solidão. Mas algum tempo pra brincar, mais uma mosca em suas mãos. Os seus cabelos podem ser pra me controlar, como um inseto em sua teia, tantos fios pra cortar. Eu sei que eu vou morrer e que ninguém vai se importar. Um trechinho aí de Cada Fio um Sonho, essa é tua também, não é, Guilherme? Bem, essa agora, é minha, do Fred e do Rick. Agora Eu Sei, que a gente ouviu aqui em primeiro, você fez numa sentada só, foi de cabo a rabo, você já terminou a letra e... Pô, essa frase ficou esquisita, né? Numa sentada só de cabo a rabo, não foi bem assim. Eu tava com uma coisa na minha cabeça. Aí eu falei pro Fred, eu pedi pro Fred harmonizar um comecinho de melodia que estava na minha cabeça. E quando ele começou a tocar, a letra veio quase que imediatamente. Aí realmente eu sentei na escada e escrevi a letra inteira. Mas não é sempre que funciona assim, né? Porque tem letra que dá muito trabalho, porque às vezes vem um pedaço, porque eu acredito que inspiração é canalização, né? Tá ali disponível e aquilo vem para você por alguma razão. Um ouvinte seu agora, vou deixar para contar quando a gente chegar no Carne Humana, mas normalmente eu acredito que é canalização, só que às vezes ela não vem inteira. E aí você tem que suar para completar o negócio. Aí eu também tenho uma outra história que eu... Antes da gente chegar no segundo disco, né, no Carne Humana, a gente tá com o tempo apertado aqui, mas vai dar tempo. Eu preciso tocar a Formosa aqui, até pelo contexto, essa música estourou, um outro sucesso, mas é que a aposta de vocês não foi, né? A música que estourou foi Agora Eu Sei, a gente já contou essa história aqui. Ficamos muito apreensivos. Mas daí, quando começou a tocar a Formosa, vocês deram uma relaxada. Foi um alívio, né? Porque se a gente ficou assim, será que vai ficar aquela história de fogo de palha, One Hit Wonder, e aí, e agora, né? Não fizemos mal de ter convidado o Paulo. Ninguém podia imaginar que fosse acontecer o que aconteceu com a RPM. Nem eles, né? Mas quando Formosa começou a tocar, aí a gente relaxou e falou, então tá, então temos o nosso espaço. Nosso som, inclusive, era bem diferente do som do RPM, era um som bem mais voltado para pista, para dançar e tal. O nosso som era mais na cabeça e na elegância, no swing, enfim. Relembrar que Formosa, então. Toda noite eu deito e eu consigo adormecer.
Ao som de Banda Zero, Formosa, tem aqui mais da participação do ouvinte Bandeirantes. Vamos colocar aqui. Oi pessoal, bom dia. Aqui Calé de São Paulo. Eu acho assim que os anos 80 foram incríveis e assim o Guilherme fez parte dele em alguns momentos, por exemplo, abrindo o show da Tina Turner, né? Mas assim, eu me lembro de 2 momentos no MASP. Uma com o Zero, foi um show muito legal, e a outra cantando com o Vexame. Não sei se ele lembra, ele cantou o Wilson Simonal, cara. Foi sensacional, mostrando um artista assim com repertório, um cara variado que ele é, assim. Além de tudo, o Zero tinha Os Olhos Falam, né? Puxa, cara, que canção. Parabéns pelo seu trabalho, tomara que você esteja bem, obrigado aí, valeu. Aqui é o Ricardo Caribé, o baiano, Rio de Janeiro. Tô mandando a mensagem aí para esse grande amigo aí, Guilherme, gente finíssima, gente boa demais, coração grande. E aproveitando também, mandando um abraço aqui da confraria. Ele sabe o que é isso, a confraria aqui do nosso condomínio aqui. Tá fazendo falta esse final de semana você aqui, Guilherme. Um forte abraço e essa banda aí maravilhosa, Banda Zero. Aliás, você é conhecido aqui, a gente só te chama de Zero, né? Então, Banda Zero, queremos ouvir aí uma música, aí um show e reviver aí esses tempos aí de rock bom que nós tínhamos. Grande abraço, meu amigo. Bom dia, Danilo. Poxa vida, falar rápido aqui porque a vontade de chorar tá grande. Que alegria saber que ainda existe aí um representante do rock nacional, do bom rock nacional aí dos anos 80 em atividade. Vida longa ao rock and roll de uma maneira geral, mas de uma maneira especial que é o nosso rock nacional aí dos anos 80, né? Como ele mesmo aí falou na entrevista, virou um sinônimo, né? Não é só uma década, virou um sinônimo. Rock dos anos 80 realmente é uma grife, né? E quem viveu, quem pegou, sabe do que eu tô falando. Parabéns aí para você, mais uma entrevista maravilhosa e Guilherme, na vida longa para você e pro Rock and Roll Nacional. Deus abençoe. Carlinhos Rocha de Cubatão, São Paulo. Sem caminhos pra seguir, na incerteza de chegar. Quem decide por partir só pensa em procurar um futuro com alguém. Não importa o que passou, já nem se lembra mais. Quero recomeçar. Tantas vidas pra viver, tentando se encontrar. Tantas coisas por fazer pra se purificar. Não consigo mais sonhar, já me basta o que vivi, sofrendo ao desejar quimeras que eu não consegui. Essa já é do Carne Humana, do segundo disco 87, não é isso, Guilherme? Foi o primeiro single do Carne Humana. Quimeras. E aí, sobre esse disco, a gente ficou devendo uma resposta pro ouvinte, não foi não? Foi, sobre Quimeras. Ele me perguntou como que foi a composição. Aí aquilo que eu te falei de canalização, quando eu escrevi Quimeras, eu não tinha 1/10 da compreensão da espiritualidade que eu tenho hoje. Quer dizer, foi uma mensagem que veio por meu intermédio que tem uma importância e ressignificou a vida de muitas pessoas. Se você vai no YouTube ver os depoimentos de pessoas como o seu ouvinte que falou da importância dessa música na vida dele, é uma coisa incrível. Então, eu vou te falar, é um privilégio. Eu me sinto grato e abençoado por ter esse dom de escrever coisas que transformam a vida das pessoas. E essa é a que eu considero a minha missão como artista, como compositora, de transformar. Eu faço, inclusive, palestras em universidades, né? A música como instrumento de transformação da sociedade, porque é a arte que vai até o espectador, não precisa de uma ação dele, né?
Ô Guilherme, a gente falou do show do dia 4 de agosto, mas não é só nesse show que o ouvinte vai ter a oportunidade de conferir ao vivo de pertinho a Banda Zero, né? Só seguir até porque esse show a gente vai fazer com essa banda do Popesco e todos nós vamos nos apresentar. Agora, eu tenho feito shows em São Paulo, no Madame, na Casa Rocambole, e eu tenho estado mais presente na cidade, porque meus filhos menores moram aqui, e eu agora estou namorando também em São Paulo. Então, eu ainda não me mudei definitivamente o que deve acontecer para a cidade, aí então estaremos fazendo muito mais shows aqui, mas eu cuido da minha mãe, que tem 94 anos no Rio, então eu ainda estou em duas Rio e São cidades, Paulo. Exatamente. E aí, então, é só seguir e acompanhar aqui, Guilherme Sna Zero, no Instagram, Guilherme Sna Zero, porque lá tem a agenda de shows, tem os compromissos todos, tem as novidades, a gente tocou, a gente foi misturando aqui os sucessos todos da carreira da Banda Zero, com o trabalho novo também. Pelo que eu sou muito grato, porque é muito difícil colocar um trabalho novo, embora eu me considere um artista, um compositor muito melhor hoje, mas a gente tem dificuldade de colocar coisas novas no rádio, embora as músicas antigas toquem até hoje. É só seguir e acompanhar Guilherme Sna Zero nas redes sociais. Mariluce Puzóvio está aqui conosco também, Margarida Alves, o Carlos Henrique da Praia Grande, o Alexandre Melo. Que alegria poder escutar esse ícone. Minha filha tem 16 anos, está com uma banda. Eu tento ao máximo colocar todas essas bandas maravilhosas como Zero para ela, não é? Bandaça, parabéns. Teve ouvinte que mandou aqui a foto com o LP da Banda Zero aqui, que tem ali a praia do Rio de Janeiro. É o primeiro, não é? Passo no Escuro, é o primeiro, né? O ouvinte aqui mandou a foto, muito legal, muito bacana. E a gente reforçar mais uma vez, no dia 4 de agosto, o Mega Hits Fest na Vibra São Paulo, que vai reunir só a nata aí dos anos 80. Aproveito para mandar um abraço também pro Marcelo Rossi, agradecer aí pela ponte e brigadíssimo, viu, Marcelo, no dia 4 de agosto. Quinto sinal marcando aqui, meio-dia, ponto final. Queria te agradecer demais, viu, Guilherme, pelo papo, por compartilhar Danilo, as novidades. Brigadíssimo. Parabéns pela sua pesquisa, um cara super informado, sabe tudo, uma simpatia, muito feliz tá aqui com você, com a Maria Eugênia, muito grato pelo convite e, até a próxima. A gente vai encerrar com música. Brigadíssimo, Guilherme. Obrigado, até a próxima. Irmão. Quase sem pensar, você vive a procurar uma pista do caminho, uma rota sem espinho, fácil de encontrar. O sentido sempre está nos seus olhos.